Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso encontro. Hoje o nosso encontro aqui pela internet só, nós não temos nosso encontro presencial, o que é diferente, né, do que a gente está acostumado, mas depois de uma pequena conversa com a turma, a gente descobriu que é um dia onde parte do nosso grupo aqui não estaria presente, então a gente já sabendo disso, sabendo que seria um grupo bem reduzido, melhor se encontrar por aqui, porque aqueles que não estão, porque estariam viajando, podem acessar aqui e ver aquilo que é a nossa conversa para hoje, que é o assunto para a gente refletir, para a gente pensar. Antes da gente entrar no nosso assunto, no nosso tema da reflexão de hoje à noite, eu estou falando numa sequência que nós estamos falando sobre igreja, né? O nosso encontro, nas últimas 2 semanas nós falamos isso. E a gente vai falar hoje mais um texto sobre igreja, e o texto que eu vou falar é em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 25. Mas antes de falar disso, de entrar no texto, falar da nossa reflexão, eu tenho duas coisas aqui para a gente para avisar. Primeiro, a gente na semana que vem começa uma nova série de mensagens e a série são vozes que eu tenho ouvido, vozes que estamos ouvindo, né, melhor colocado. De vez em quando a gente está ouvindo muito a voz do fracasso, a voz do medo. De vez em quando a gente está dando vozes e não é a voz do bom pastor que a gente está ouvindo, a voz do engano é que a gente está ouvindo. Como que a gente faz para ouvir a voz do bom pastor no meio de tantas vozes que nos enganam? A gente vai trabalhar esse tema nas próximas semanas, a gente vai por aí falando disso até a Páscoa. Então a gente vai passar pelas próximas semanas numa série que é um pouco maior do que a gente está acostumado, mas trabalhando isso com uma conexão do que nós temos trabalhado todo ano, né? Trabalhando o Cura pela Palavra. Então essa é mais uma série que trabalha dentro do Cura pela Palavra. Então vai ter grupo de apoio para aqueles que estiverem interessados e a gente vai estudar a melhor forma da gente se juntar e fazer uma reflexão que vai tratar o coração e trabalhando em grupo para que isso seja um momento bem proveitoso. Então, se prepara aí para isso. Um outro aviso que é importante também é que a gente está começando um grupo de leitura que vai funcionar a cada 15 dias, vai ser online, então tem a Michelle que está cuidando do grupo e que vai direcionar toda a nossa conversa, mas o livro que a gente vai estudar, que a gente vai ler juntos, né? Aqueles que querem participar, obviamente, é Uma Fé Pública, o livro do autor Miroslav Volf. Esse é um iugoslavo americano que é professor, diretor do Centro de Fé e Cultura da Universidade de Yale. E é professor de teologia sistemática, é um daqueles escritores que vale a pena a gente ler. Vale a pena a gente ler. O livro que eu tenho aqui não é o livro que a gente vai ler, mas é um dos livros que nós já usamos aqui. É, o ano passado a gente fez uma série O Fim da Memória, e é o Miroslav que é o autor desse livro, então o livro estava ali inspirando essa jornada nossa na série. E um aviso que sempre é importante lembrar é que é importante o teu compromisso, a tua participação, né? Aqui na nossa igreja nós estamos retomando os ministérios e sempre é importante o teu trabalho aqui, servindo como voluntário. Nós precisamos nas diferentes áreas e aquilo que você tem habilidade para fazer, você tem experiência, é bom você se apresentar, mesmo que a gente não venha alguém convidando ali diretamente. Então a gente, como quem é maduro, fala: eu sei fazer isso, conta comigo, quero estar junto, posso estar aí um domingo, 2 domingos por mês, ajudando, atuando, participando, fazendo com que a nossa igreja seja mais participativa, onde todos podem contribuir com aquilo que tem, para que a gente seja bem efetivo no que a gente está fazendo. Bom, e agora então entrando no nosso assunto, né, da noite, falando então sobre esse texto de 1 Coríntios aplicado então ao nosso tema, que é falando então sobre igreja, que você pode ver as últimas 2 mensagens a gente falando disso. Mas a gente está, para começar aqui a nossa conversa, a gente está mergulhado numa cultura de vencedores e perdedores. Então a gente tem sempre muita gente falando disso e os esportes garantem isso, e a gente tem essa cultura da aposta bem estabelecida, né? A gente tá, todos os times têm um bet patrocinando, né? Tem uma casa de apostas patrocinando os programas esportivos, os telejornais, tudo a gente está vendo aí sempre um bet, né, na camisa, um bet nas costas. A gente tem uma cultura da aposta. A gente tem uma cultura, então, que aponta para essa ideia do vencer e perder.
Então eu aposto para ganhar, claro. Então eu vou apostar nesse relacionamento, eu vou apostar nessa oportunidade. Aposta quanto que eu vou fazer isso, que eu posso fazer isso, que eu consigo fazer isso. Então a gente tem uma cultura que trabalha assim, mas aí dentro dessa cultura a gente tem números terríveis, porque isso tem levado muita gente a perder, a estar viciado, não só da nova geração, mas muita gente fazendo isso nos joguinhos mais simples no celular, há essas apostas que têm a ver com quem faz o gol, com se o gol é do meio de campo, é resultado de um lateral, vai ter pênalti, não vai ter pênalti. Várias cobranças, vários assuntos que são colocados ali como apostas o tempo todo. Então essa cultura de vencedor e ganhador, ela toma uma outra natureza a partir disso, né? Então a gente começa a perceber isso. Sabendo então que a nossa cultura ela vai indo para esse ponto onde aponta para aquilo que parece ser, né? Então a gente vai vendo bastante disso, né? Daquilo que se você não é, você fala como se fosse, você faz um processo de confissão positiva, você fala sobre tudo isso, você compra o perfume, tudo que você compra você mostra, o tênis, o carro, a viagem. Então tudo é para você parecer vencedor, mesmo que você não seja. Tudo para parecer que você está ganhando, tudo para ter a sensação de ganhar. Então, da casa de aposta até o convívio, a gente parece estar o tempo todo numa competição. O tempo todo numa competição também parece que um casal casado ali, os dois deviam ser como uma equipe poderosa, né? Os dois trabalhando para realizar, para ser assertivo, para conseguir, mas parece que o casal está competindo, os filhos competindo com os pais, a gente está vendo essa lógica de competição, né? E aos poucos, então, isso vai acontecendo, isso vai minando os nossos relacionamentos, né? E porque a gente não consegue vencer em tudo, mas sim, a gente consegue fingir. A gente não consegue vencer, mas a gente consegue fazer cara de quem venceu. A gente consegue fingir que está vencendo. A gente consegue fingir que está dando certo. A gente sabe que não é tudo que dá certo, mas a gente pode fazer de conta que as coisas estão dando certo quando elas não estão. Então a gente está nessa cultura, e essa cultura entra também para a vida da igreja, entra para a vida dos relatórios, né? Para a vida não. Entra para os relatórios missionários, entra para os relatórios, e as pessoas começam a se descrever ao passar coisas que não está acontecendo. Então lembrar que a gente, num momento como esse, é sempre bom considerar que Deus não trabalha com personagens. A gente está no meio do carnaval e as pessoas põem máscaras, as pessoas se fantasiam, elas fingem, né, um personagem para que tenha a ver com a natureza do que o carnaval propõe, mas as pessoas estão caminhando para uma falsidade. Né? Fingir que vence é a falsidade da nossa cultura. A pessoa nem percebe. Eu provavelmente estou falando agora e você está percebendo coisas que talvez você tenha feito. Então, quando a gente olha para uma pessoa e o tipo de roupa que ela veste, o tipo de carro que ela tem, a gente já pensa, esta pessoa é uma pessoa de sucesso. Talvez não seja, talvez isso é uma máscara, talvez isso é um fingimento, talvez aquilo tudo ali é um jeito dela parecer vencedora, porque está dentro da cultura do nosso país, né? Está dentro da cultura, não só do nosso país, mas na cultura desse tempo, das pessoas fazerem isso. Então é importante a gente saber, ponto de partida, que Deus não trabalha com personagens. Ele não trabalha com personagens, ele trabalha com pessoas. Então ele não vai curar o teu personagem. Ele não vai curar, se você está fingindo que é vencedor, ele não vai curar você enquanto você finge que é vencedor. Ele vai curar você e vai tratar você uma vez que você reconhece sua fraqueza. Porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então ele vai tratar você quando você reconhece que você não é, que você não tem, que você não pode. Ele vai tratar você nesse processo onde você precisa ser desenvolvido, se encontrar. Então, olha só, se ele não trabalha com personagem, a melhor coisa que você tem é ser sincero. É sincero na relação com ele. É sincero na relação de uma comunidade de fé, porque na hora de tratar a gente, ele não vai tratar a gente lá só num processo anônimo. Ainda que ele faça isso, mas para você desenvolver a sua fé, você precisa de pessoa, precisa de gente de verdade perto de você, gente sincera perto de você, você precisa de bons exemplos, precisa dar exemplo, precisa de pessoas que te levantam quando você enfraquece, pessoas que precisam ser levantadas precisarão de você. Né? Pessoas precisarão do seu recurso, da sua experiência, do seu apoio. Então, por isso, uma comunidade de fé, por isso, uma igreja. Mas o que a palavra tem a dizer para isso, a gente está pensando numa cultura de competição?
nessa cultura, nesse negócio do jogo, né? Nesse negócio de competir. O que é que a Bíblia tem para falar sobre isso para nós? O que é que Paulo fala sobre isso? É o texto que eu falei, que nós vamos ler agora, que está em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24. Vocês não sabem que uma corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar o prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes ao ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então esse é o texto. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Bom, quem inventou os jogos foram os gregos, né? E Corinto, uma cidade romana, né? Então a gente está falando da cultura greco-romana. E essa cidade, então, ela tinha jogos que aconteciam de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, e eram jogos istmicos. É uma semelhança, né? Bem próxima aí do que são os Jogos Olímpicos como nós conhecemos, e esse ano a gente tem Jogos Olímpicos. E esses jogos aconteciam em um bosque, né, que era consagrado a Poseidon. Então, tinha um deus, né, desse bosque, então tem toda uma história aí. Vou falar pouco sobre isso, mas isso acontecia desde o ano 589 a.C. Então, desde que Corinto era uma cidade grega, o Império Romano ainda não estava dominando aquela região, né, era o Império Grego, esses jogos já aconteciam. Então, os jogos aconteciam, né, ele acontece hoje de 4 em 4 anos. Em Olímpia, os jogos eram feitos em homenagem a Zeus, e em Corinto, em homenagem a Poseidon. Então, tem todas essas lógicas. Os hebreus, né, eles geralmente não participavam, porque isso era um tipo... Os jogos, então, eles tinham um misto, né, de esporte com religiosidade pagã. Então, os judeus não participavam, e eram servos, né, na sua maioria, e quando estavam ali em contato e não eram servos, eles, por causa dessa questão dessa questão do jogo, eles não participavam, os jogos eram feitos sem roupa, né? As corridas e tudo, então tinha toda uma questão aí nesse processo que faziam o que os judeus evitavam, né? Tinha a questão da circuncisão e todas as coisas aí, alguns detalhes aí que eu li nos comentários falando sobre isso. Mas havia muitas modalidades, corrida de cavalo, de fundo, de saltos, lançamento de lança, boxe, tinha lutas, né? Uma das lutas era o pancrácio, que é uma coisa parecida com aquilo que é o MMA de hoje. Então, as bigas, as competições entre os arautos, né, os trombeteiros, né, uma coisa meio de música ali no meio, corrida de armadura, enfim, várias coisas aí que aconteciam. Esses jogos eram para homens, né, para homens livres. Então, por isso, os judeus também se eram servos, não podiam. E eles tinham que ter ascendência helênica, então os judeus também estavam fora. Então, só quando um judeu prosélito, enfim, tem vários detalhes aí que faziam esse jogo ser mais exclusivo, né, para esse povo de ascendência helênica. Mais tarde os romanos também começaram a participar e até foi preparado para as mulheres. A igreja de Corinto, porque o tema ele é bastante abordado aqui, né? É bem forte aqui no texto, e Paulo fala em outros pontos também. Então é possível que a igreja de Corinto ela tinha atletas na igreja, pessoas que faziam parte da igreja. E a gente sabe que Paulo provavelmente assistiu esses jogos e gostava disso, porque ele usa isso como exemplo várias vezes. Ele usa em texto Filipenses, um texto em Efésios, um texto em 2 Timóteo, aqui em 1 Coríntios, a gente está vendo aqui, mas em outro ponto ele usa também. Mas ele então mostra que ele gostava do tema e provavelmente ele já tinha assistido isso, né? Mas Paulo diz aqui no texto, no versículo 26, eu tenho um alvo, eu não corro à toa. Então, quando a gente está pensando na nossa relação, de vez em quando a gente parece que aquilo que a gente está fazendo não tem a ver com a gente ter um alvo. Parece que a gente está fazendo indo para todos os lados. A gente não está preocupado com aquilo que tem a ver com chegar e fazer. Então, o alvo a gente precisa considerar.
Então, eu queria que você pensasse qual é o teu alvo, em que direção você está indo. Qual é a melhor forma de você chegar nessa direção que você está indo? Então considera qual é o seu desafio, o seu principal desafio para a vida, para o dia a dia. Então, se você tem um alvo, considera isso. Você está indo na direção dele? As coisas que você faz estão alinhadas nessa direção? As suas orações? Você tem orado por isso? Você tem mostrado para a tua família, mostrado para as pessoas que te amam que de fato esse é o teu alvo? É para esse lugar que você quer chegar? Ou aquele movimento aleatório, né? Fica estranho, né? Uma pergunta que eu me lembro de ter respondido anos atrás é se você pudesse atirar uma flecha no futuro e que você tivesse a certeza que você vai acertar. Né? Então, qual seria o seu alvo? Então, eu vou tirar uma flecha agora e eu vou acertar esse alvo, vai ser acertado daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Que alvo seria? Aonde eu quero acertar? Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode considerar. Qual é o alvo que a gente tem como família? Qual é o teu alvo pessoal? O meu alvo é terminar um curso esse ano. Meu alvo é terminar minha faculdade. Meu alvo é terminar um curso que eu estou fazendo aqui livre. Meu alvo é ler um livro por mês. Eu tenho um alvo que eu estou atirando, uma flecha que eu estou atirando uma vez por mês. Eu tenho um alvo de diminuir a quantidade de comida que eu como. Eu quero emagrecer. Eu quero ficar mais saudável, eu quero ir mais aos encontros da nossa igreja, eu tenho um alvo de espiritualidade, eu tenho um alvo para o meu casamento, eu tenho um alvo para os meus relacionamentos, eu tenho uma coisa que eu quero diminuir. Então eu tenho um alvo que tem a ver com parar, eu tenho um alvo que tem a ver com começar. Qual é esse alvo? E qual é esse alvo que você pode considerar que a gente deveria ter como igreja? Uma igreja que é de Jesus, ela está o tempo todo ganhando a simpatia do povo, como a gente falou no domingo anterior. A gente está ganhando a simpatia do povo como? Fazendo o que precisa ser feito como igreja, né? Perseverando no ensino, perseverando na presença, no cuidado uns dos outros, no cuidado mútuo. Nós temos um processo. O texto, no versículo 26, ele diz assim, quando luto, não é como quem esmurra o ar. Então eu não estou perdido aí dando soco em todas as direções ou lutando para todas as direções. Eu sei quem é o inimigo. Eu sei que é o inimigo. Então, pensar que de vez em quando a gente está perdido, a gente está errando o alvo e está atacando nossos amigos, ao invés de lidar com aquela máxima que nosso inimigo ele não é de carne nem sangue. Palavra de Paulo também. Nossos inimigos são espirituais. Então eu sei que o mundo, a carne e o diabo estão trabalhando como um sistema de ataque. Então o mundo, o sistema antideus do mundo é meu inimigo. Não todo mundo é meu inimigo. Mas aquilo que é antideus, a batalha então é espiritual. Eu não posso esquecer disso. Que você está no meio de uma batalha espiritual, que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Que sim, quer destruir. Né? Nessa batalha espiritual, o inimigo das nossas almas quer nos destruir. Destruir como igreja, como pessoa. Destruir as relações que te dão estrutura, que te levam à maturidade. Destruir. Então, considera que quando você luta, não é como quem esmurra o ar. Não é como quem luta contra a sombra. É como luta numa batalha espiritual de fato, porque nós temos inimigos. E eu sei que eu posso também estar sendo usado pelo inimigo. Olha só que coisa, talvez o jeito de você fazer as coisas, o jeito de você falar, a tua falta de busca de maturidade espiritual, você está sendo usado pelo inimigo. Que coisa, que coisa. Você está esmurrando o ar. Na verdade, é possível que você esteja do lado do inimigo, esmurrando pessoas. E aí o inimigo está usando você. Aí o inimigo está me usando. Quando eu ataco pessoas, o inimigo está me usando. Porque eu não estou considerando que a nossa batalha espiritual, eu preciso pensar que eu sou o meio de Deus de abençoar as pessoas e nunca de destruir as pessoas. Claro, eu tenho que me defender, claro, eu preciso cuidar, né, ter o cuidado, eu preciso saber o que está na minha volta, mas eu nunca sou um meio de destruir, de esmagar as pessoas. Eu sou o meio que Deus vai usar para restaurar as pessoas. E sou protegido, e sou guiado, e sou levantado por Ele. Então, Paulo fala sobre isso. E aí Paulo continua dizendo ainda, né, no versículo 27. Preciso trocar de óculos na hora que vou ler. Versículo 27. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter preparado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. No texto da Almeida, da João Ferreira de Almeida, diz que eu faço o meu próprio corpo como escravo. Então, meu corpo não fica livre. Então, lembrando que talvez a mentalidade livre vai levar você para ser como na cultura.
Você vai fingir que está ganhando quando de fato você está perdendo. Você vai fingir que está chegando num lugar quando você não está chegando em lugar nenhum. Você vai usar os meios que a cultura está usando. Você vai se vestir como um vencedor, mas na verdade você já perdeu. Você vai falar como um vencedor, mas você perdeu. Lembrando então que eu faço o meu corpo escravo, eu disciplino o meu corpo, porque se ele fica livre, eu estou dominado. Então, as filosofias gregas diziam que você devia satisfazer o seu corpo. Só que um atleta deve ser atleta, ao ser atleta, se privar de um monte de coisa. Então, ele está usando essa figura para dizer: olha a disciplina de um atleta. Olha a disciplina de alguém que quer lidar com as questões espirituais. Então, tem algumas coisas que eu preciso falar: isso não pode fazer parte da minha vida. Então, tem alguma disciplina que você precisa começar. Então, tem coisas que você precisa parar de fazer. Tem coisas que você precisa começar a fazer, isso é o alvo. Então, para isso, eu domino o meu corpo, eu vou ser mais disciplinado. E ser disciplinado, então, é esse desafio. Então, hoje a gente vai facilmente falar, são as drogas, é o excesso de álcool, é o excesso qualquer excesso, né, comer demais, é a pornografia, são os vícios, é a mentira. Então, tudo isso, né, está ali aberto, como uma porta aberta, que pode ser um meio de você ser atacado e você estar se autodestruindo. Então, Paulo, entendendo isso, está dizendo: cuidado. Você precisa repensar essa liberdade que você acha que você tem, porque nessa liberdade você pode estar se condenando. Cuidado com isso. Então, Paulo também falando sobre isso, mais à frente aqui na mesma divisão, aqui no final da próxima divisão, não é na mesma, no final da próxima, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz que fazendo qualquer coisa, comendo, bebendo, eu faço tudo para a glória de Deus. Então tem algumas coisas que é incompatível com a glória de Deus, que tem a ver com a cultura do nosso tempo, que tem a ver com coisas que você trouxe para a sua vida, mas que não tem a ver com a glória de Deus. Então tem coisas que você fala assim: isso aqui que você está fazendo não dá para fazer para a glória de Deus. E se não dá para fazer para a glória de Deus, tem que parar. Porque isso significa autodestruição para você, significa destruir o outro, abusar do outro, da outra, usar o outro, a outra, ou usar as relações, não tem a ver com liberdade. Então eu torno meu próprio corpo escravo. Eu não escravizo ninguém. Eu não disciplino ninguém, eu disciplino a mim mesmo. Eu estou num processo de transformação e começa em mim. Então eu faço isso em mim. Fazendo isso em mim, eu tenho a certeza de que quando eu quero viver em uma comunidade saudável, que tem saúde espiritual, de gente que busca saúde, você vai falar assim: mas eu vou cuidar da saúde do outro. Para começar nesse processo de cuidado do outro, eu cuido de mim. Começa em mim. Muitos processos que a gente está pensando: isso seria bom que fizesse, é muito bom que a gente faça mesmo. Mas aonde que começa? Começa em mim. Começa no meu coração. Porque se meu corpo ficar livre, eu posso ser reprovado. Versículo 27. Eu posso ser reprovado depois de testemunhar. Né? De modo que depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Eu posso ser reprovado. Então, eu não posso ser desqualificado. Depois que eu falo para os outros de quem Jesus é, do poder que ele tem, da transformação que eu posso experimentar nele, eu não posso ser desqualificado depois de fazer isso. Então, aquilo que eu ensino, eu não faço. Aquilo que eu acredito, eu não vivo. O poder que eu digo que há em Jesus na oração não está acontecendo em mim. A disciplina que eu quero ver e que eu vejo às vezes no atleta, na academia, no esporte, eu não vejo essa mesma disciplina, essa mesma energia aplicada às questões espirituais, aplicada a uma vida com Jesus, aplicada a uma vida comunitária, aplicado às nossas relações, aplicado a uma boca que controla as palavras, a uma boca que abençoa o outro, uma boca que é usado, né, no sentido de usar bem as palavras para desenvolver as pessoas que nós amamos, para que as pessoas que convivem com a gente queiram ouvir aquelas palavras que faltam: elogio, reconhecimento, palavra de bênção, para a gente não ser, né, destruído pela nossa própria natureza. Eu já disse para vocês que eu acho que quem inventou essa expressão, "esse é a natureza cuida", foi o diabo. Então, falando de esporte, eu sou muito ruim de esporte, eu sou muito ruim de futebol. Então, falando disso, meu automático aqui tá dando meu like automático aqui na minha câmera. Falando disso, eu jogando futebol é uma negação. Tem um montão de história engraçada, quem me conhece aí sabe sobre o futebol, sobre o esporte. Então, quando eu começo a jogar ali um pouquinho, alguém já logo vê que eu não sei jogar nada.
E, aliás, há muito tempo eu não jogo, né? Por causa da minha situação de saúde, da minha deficiência. E aí eu tô jogando lá e alguém fala, ninguém precisa marcar o pastor, porque esse aí a natureza cuida. Foi a natureza cuida. Quando a bola vem, eu não sei como é que eu recebo direito. E aí eu vou, não sei jogar. Não sei. E não é que eu não tentei. Eu tentei, mas eu não sei. Eu não consigo. É uma coisa que... Então, a minha natureza não foi feita para aquele esporte, para esse tipo de esporte. Então, esse é a natureza cuida. É essa expressão que provavelmente já foi dito, você já disse para alguém, você já ouviu alguém dizendo, esse é a natureza cuida. Então, se o diabo, o inimigo das nossas almas, como a palavra diz, se ele não precisa, ele não tem trabalho nenhum com você. Ele diria sobre as coisas que tem a ver com batalha espiritual, ele diria, essa é a natureza cuida, não precisa nem colocar tentação nenhuma, não precisa colocar situação nenhuma, porque essa aí é a natureza cuida. Ele sozinho se autodestrói. E muitos de nós estão colocando a culpa no diabo, na tentação, dizendo, é o mal que veio sobre mim, e de fato não é. É uma escolha deliberada de não viver e não andar na fé. Uma escolha deliberada de não fazer e não andar e viver assim mesmo, do jeito que vier. Tudo que vier de errado eu pego, eu faço, eu vivo. Esse a natureza cuida, sozinho. Então não tem o diabo, não tem nada. Tem você abraçando cada coisa que a vida oferece, cada ação que a vida oferece, e dizendo, mas eu faço para a glória de Deus aquilo que eu posso, e tem um montão de coisa que você sabe que não é, que a glória de Deus não está, então tire da sua vida. Pare de fazer. Aquilo que não tem a ver com a glória de Deus, que não promove a glória de Deus, deixe de lado. Você pode fazer isso. Conta com Ele para fazer isso. Aliás, Ele diz que Ele está com a gente o tempo todo. Para você fazer isso, conte com Ele. Conte com Ele para fazer isso, para que você seja um meio de bênção, primeiro para si mesmo e para todas as pessoas que convivem com você. Então, esse é o desafio que nós temos. Então, a conclusão aqui do que falei hoje é... Lute como quem está do lado que vence. Né? Jesus já venceu por nós. Ele nos faz mais que vencedores. Você pode ter perdido até aqui, você pode ter lutado e estar se sentindo como quem está perdendo sempre, mas Ele nos faz mais que vencedores. E sozinho você não consegue mesmo. Nós só conseguimos porque Jesus vai com a gente. E quando nós não conseguimos, Ele está com a gente, porque quando eu sou fraco é que sou forte. Ele não está dizendo que o fraco ganha. Mas ele está dizendo que a gente, na nossa fraqueza, nós vamos perceber que nós somos impotentes diante de certas circunstâncias, de certas situações, de certa tentação, e nós vamos depender de Jesus. Nós vamos depender da gente. Porque diante das pressões da nossa cultura, das pressões, das tentações, se a gente disser sozinho eu ganho, na verdade a gente já perdeu. A gente precisa de Jesus. Jesus foi mandado porque a gente não ia dar conta. Porque você não dá conta, porque eu não dou conta, por isso Jesus veio. Então, mais dia menos dia, você é contado entre os perdedores. Nós somos mais que vencedores por meio de Jesus, que nos amou. Nós não somos vencedores por nossa competência, porque parecemos vencedores, porque falamos como vencedores, porque... Não, nós somos mais que vencedores por meio dele, e é ele que nos faz vencer diante dos maiores desafios da vida. É um paradoxo, eu sei. Eu vou perder se for necessário, mas eu vou perder se for por Jesus, porque quando você vai ter ofertas que serão tentadoras, e você fala, nossa, eu não posso perder essa oportunidade, não posso perder essa chance, você precisa dizer, em nome dessa disciplina, para que você não seja desqualificado, você vai dizer, eu vou perder, mas vai ser em nome de Jesus. Eu vou fazer isso porque isso é para o meu filho, para minha filha. Eu vou negar uma vontade minha. Eu vou fazer isso em nome da minha família. Você estará entre os vencedores. Né? Você vai ouvir muito da nossa cultura dizendo o oposto do que é o que a palavra ensina para nós. As pessoas falam, está com vontade, vai lá e faz. Gente, se você for seguir as suas vontades, você vai se tornar uma pessoa insuportável. Você, movido pelo seu instinto, movido pela sua vontade, você se destrói. Eu me destruo. Então a gente tem muito do que eu faço, então tem desejo que eu terei, mas eu vou lidar com ele, porque esse desejo se opõe àquilo que significa a vontade de Deus para a minha vida, se opõe às escolhas e às decisões que eu já tomei a respeito da minha vida em família, a respeito do meu casamento, a respeito de quem eu sou. Eu sou discípulo de Jesus, então tem um montão de coisas que eu não vou lá e faço, que eu não vou ser movido pelo meu desejo, pelo meu instinto, porque
Você vai ouvir, você é bobo, por que você não pega? Por que você não faz? Você vai ouvir isso, e isso é aquela batalha que eu estou falando. Nós, como igreja, você, como pai, como mãe, como filho, como filha, precisa decidir que tem batalha, tem ouvido, né? As vozes que a gente está ouvindo, tem ouvido aberto para ouvir a voz de Deus e parar de ouvir essa voz interior que está te levando para a autodestruição. Você sim será bobo, porque você não vai fazer, tem coisas que não é para você fazer, que você não deve pegar, que você não deve falar. Tem coisas que você vai deixar de lado, porque nós somos o justo de Jesus. Nós não somos os melhores em relação ao que as escolhas desse mundo, nós somos justos segundo Jesus. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, vencer por meio de Jesus significa perder em alguns lugares. Significa para um monte de gente perder, significa que a gente não vai subir no pódio, significa que aquele pódio é mentiroso, aquela aparência de vitória é mentira e nós não vamos parecer vitoriosos. Então nós vamos, em alguns lugares, nós não estaremos nem competindo, porque tem algumas propostas que são anti-Deus. Tem propostas, tem oportunidade de trabalho, tem coisas que você vai fazer que tem a ver com corrupção desse mundo, com a maldade desse mundo, com destruir outra pessoa, com enganar outra pessoa, com propor coisas que não têm sentido. Me lembro de ajudar uma amiga que trabalhava nessas empresas que fazem empréstimo consignado para idosos. E aí ela contando os processos que começaram a acontecer lá, ela começou a entender o que acontecia lá, ela falou, eu não posso continuar nesse lugar. Não pode mesmo, não é todo emprego que vai aparecer para você que você deve pegar, porque isso, você pode ser mais que vencedor, olha só, trabalhar numa empresa dessa, ser a pessoa de mais sucesso, a pessoa que mais que mais vendeu empréstimos, né? Que mais vendeu empréstimos, que ganhou comissão por causa disso, mas a que custo? Enganando os outros. Então isso é perder. Você vai sim perder, você vai perder o emprego, porque o emprego que significa corrupção nesse mundo não é para aquele que ama Jesus. Então nós precisamos repensar a nossa relação com a cultura, que parece vencedora, a custo da destruição de alguém, a custo do engano de alguém. Então nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos considerar isso. O que a tua família diz de você? É um vencedor? Você é um vencedor? A cultura talvez esteja dizendo você é um vencedor, mas o que Jesus diz de você? É o meu justo. Olha só, é o meu justo. O justo que vive pela fé. Jesus diz de você, você é o meu justo. E você vai ser mais que vencedor no meio de uma sociedade corrompida, de uma sociedade que te destrói, de uma sociedade que vai para esse lugar, que rouba, né? Que se garante pelas mentiras, se garante pela fake news, se garante pelas regras dele. As regras, não, está dentro das regras. Não, está dentro das regras de um mundo corrompido. A gente tem que repensar esses processos. Então a gente não luta como eles lutam. A gente não joga como eles jogam. A gente vive de um outro jeito. Aquele que é cristão, aquele que faz parte da igreja de Jesus, que é discípulo de Jesus, vive de um outro jeito. E esse é o teu desafio, esse é o meu desafio, viver de um outro jeito. Viver de um outro jeito. Na Copa de 58, foi na Suécia, e na final era Brasil e Suécia. E o Bellini era o capitão do time. E ele foi encontrado por um pastor dentro do avião, pastor torcedor. Pastor Ivene dos Santos, que escreveu um livro sobre pregação, ele ensinou sobre pregação, ele foi professor no Palavra da Vida, foi da diretoria, foi reitor, se não me engano, do Palavra da Vida. E um dia ele perguntou sobre a sensação na Copa, né, que o Brasil foi campeão, jogando contra a Suécia, e o Brasil ganhou de 5-2. E aí ele falou qual foi o momento mais emocionante. E o Bellini disse que na hora que o rei da Suécia, né, chegou e falou em bom português para o Bellini, entregando a taça. Parabéns, você é campeão. Eu queria que você considerasse isso. Não vai ser o rei da Suécia. Não vai ser teu avô, não vai ser teu pai, não vai ser nem o presidente, o CEO da sua empresa. Não vai ser ninguém que você conhece nesse relacionamento aqui terreno. Vai ser Jesus, que um dia vai te abraçar, que um dia vai me abraçar e vai dizer, parabéns, você foi campeão. Você jogou segundo as outras regras.
as outras regras. Você foi campeão, o meu justo viverá pela fé. É mais que vencedor em nome de Jesus, pelos meios e pelas regras de Jesus. Então, nós não vamos jogar segundo outras regras. Então, a nossa igreja não vai agir segundo outras regras. A tua família chegará a ter algum resultado como família unida porque faz as coisas em nome de Jesus. E nesse sentido, vai sim, talvez ser considerado perdedora, mas vai fazer o certo porque a palavra diz, porque são princípios eternos. E aí, no final, a gente vai celebrar. Então, por isso, quero desafiar você a servir a nossa igreja. Então, sai da torcida. Aqui na nossa igreja eu não queria que você fosse torcida de jeito nenhum. Você tem que sair da torcida. Aqui não tem torcida. Aqui tem gente que está no jogo. Está no jogo talvez um ou outro ali no banco de reserva, mas aí não tem torcida. Nós estamos todos juntos nesse processo maravilhoso que é servir, amar o próximo, mostrar o poder de Jesus, ganhar a simpatia do povo, para que todos queiram ser mais discípulos de Jesus, aqueles que ainda não descobriram, aqueles que estão pensando que tem torcida, aqueles que estão pensando que dá para ser espectador da vida. Não, não dá para ser espectador da vida. Nós precisamos andar e amar Jesus. Te desafio para andar com Jesus e para viver com Ele. Então, deixo aqui esse desafio para você. Andar com Jesus, servir a Ele e nesse ano de Olimpíada, né, considerar então as Olimpíadas. Então, corre a corrida da fé. Vive a fé de um jeito que você vai ser chamado o justo de Jesus, o justo de Deus, né? Vivendo para ser mais que vencedor segundo aquele que nos amou, segundo Ele e não segundo a gente. Então, de vez em quando alguém vai achar que você perdeu, mas você sabe que a gente não está lidando com as regras desse mundo. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, que cada um que ouve essa mensagem aqui hoje ou qualquer momento do tempo, que essa mensagem chegue no coração, colocando cada um de nós de joelhos, porque a boa teologia, a reflexão que vem do Senhor, a Tua palavra nos coloca de joelhos. Nós não queremos estar de pé, com o peito aberto, comemorando a vitória, se esta vitória tem a ver com as regras desse mundo. Nós queremos ser declarados justos, porque vivemos pela fé, mais que vencedores por meio daquele que nos amou, mais que vencedores segundo as regras de Jesus, segundo o poder de Jesus, que se aperfeiçoa na fraqueza, naquele que nem parece atleta, naquele que nem parece que vai ganhar. Nós somos mais que vencedores. Então, Senhor, nos rendemos a Ti e pedimos, cuida de cada um de nós na nossa jornada de fé e de verdade. Cuida da nossa igreja, Senhor, se mantém presente aqui. Senhor, dá o sustento que a nossa igreja precisa, sustento espiritual para cada membro, sustento financeiro para cada membro. Senhor, nós pedimos, Senhor, abençoa cada ministério, cada área que está recomeçando, o ministério infantil, o trabalho com adolescentes, a música, a tecnologia, tudo, Senhor. Cada área que nós temos aqui, aquelas que eu não estou mencionando agora, mas, Senhor, esteja presente em cada um, com cada pessoa, com cada voluntário, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te espero domingo que vem, 18 horas, a gente começando uma nova série de mensagens. Deus te abençoe, e eu quero te ver no pódio. Um dia nós vamos comemorar a vitória um do outro, abraçados com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tenha uma boa semana.